Meus irmãos. Boa noite. Amém. Graça e paz. Um pouquinho cansado da viagem, né? Nós viemos hoje cedo de São Paulo para cá, mas graças a Deus, Deus nos permitiu chegar com segurança para poder participar e muito feliz de poder ter chegado a tempo e em condições de poder estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos queridos irmãos. Nós estamos fazendo um estudo, né? Uma série sobre o livro do profeta, do livro de Juízes, nossa, quase não sai, sobre o livro de Juízes, né? E eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no capítulo de número 3. Nós vamos ler versículos de 1 a 6, que é o texto base da nossa meditação deste dia especial. Então, Juízes, capítulo de número 3, versículos de 1 a 6. Juízes 3, versículo de 1 ao versículo de número 6. Eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar. Obrigado, meu querido. Acompanhar a leitura da palavra. Nos diz assim a palavra do Senhor. São essas as nações que o Senhor deixou para que por elas pôr à prova Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, e dos cananeus, e sidônios, e heveus, e que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para pôr eles o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que haviam ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitavam, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heveus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, bondoso, soberano, eterno Senhor, eis aqui a Tua palavra tão viva e poderosa, eficaz em tudo que faz, em tudo que lhe apraz, e nós nos curvamos diante dela, buscando a Tua graça, o Teu cuidado e a Tua misericórdia. E nesta noite o Senhor venha falar ao nosso coração e venha instruir a Tua igreja, como bem lhe apraz, para Teu louvor, para a Tua glória, para a Tua honra, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, você sabe o que é apostasia? Já ouviu falar sobre esta palavra? Apostasia tem a ver com o abandono da fé, com o abandono da religião, com o abandono da sua vida, no caso nosso cristã, né? E quem promove ou vive a apostasia é chamado de apóstata. Então, um apóstata, muitas vezes nós o imaginamos como aquela pessoa que rompe de forma radical a sua ligação com a sua religião, que uma hora rejeita tudo aquilo que outrora havia abraçado e defendido, que abandona a comunhão com seus irmãos, que, enfim, corta os seus laços com a fé. Contudo, a palavra apostasia ou apóstata tem algo mais sutil do que isso. Há um caminho que ele é mais perigoso e que leva ao mesmo enredo, leva ao mesmo final de todas as coisas. A apostasia não ocorre apenas quando há uma negação total, plena da fé, mas também quando há uma renúncia gradual dos princípios que um dia nos guiaram. Sabe, quando começa-se a deixar escapar a ética, quando flexibiliza a moral, quando o comportamento já não reflete de forma real o compromisso que outrora se tinha,
Então, quando isso acontece, sem menos perceber, nos afastamos não apenas da doutrina, mas nos afastamos da essência da própria fé. E então nos tornamos apóstatas. O livro de Juízes nos ensina sobre essa jornada, essa caminhada e a tênue linha que separa a obediência da negligência deste povo de Israel. Quando eles estão diante da obediência, isso conduz à fidelidade, então à vida piedosa. Mas quando há a negligência, por outro lado, é arrastado para a religiosidade vazia e automaticamente cai na apostasia. Na seção que nós estamos na mão, nessa narrativa de 6 versículos, nós temos o fechamento daquilo que é chamado de segunda introdução do livro de Juízes. Juízes tem uma primeira introdução que vai do capítulo 1 inteiro, depois do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6, nós temos então essa segunda introdução que vai nos colocar diante do que o juiz, o autor quer nos apresentar. E aqui há uma profunda conexão com tudo que foi visto anteriormente. Nós temos estudado esse livro desde o primeiro versículo, e nós vamos perceber que, por exemplo, quando nós olhamos para estas nações cananeias que são apresentadas no versículo de número 2, essa lista, então, ela ecoa a lista que é citada lá em Juízes capítulo 1. A referência de Israel vivendo entre os cananeus, nos faz referência a Juízes capítulo 1, versículo 32 e 33. A menção da obediência aos mandamentos do Senhor resgata as advertências que estão lá em Juízes 2, a parte B do versículo 3 e o versículo de número 17, e assim sucessivamente. Então, toda esta parte é, na verdade, um compilado daquilo que ele já falou, mas ele está trazendo uma explicação, uma direção mais propensa. Na verdade, o autor ele está aqui trazendo mais profundidade sobre aquilo que é dito no capítulo de número 2, no versículo de número 22, aonde é dito: para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Então, o que o autor está fazendo é nos trazendo agora a realidade de como se encontra a nação de Israel após a morte de Josué, após a morte de todos os contemporâneos, todos os líderes que viveram no período de Josué. Como que acontece, ou o que acontece agora com esta nação, com este povo? Quando Josué adentra a terra prometida, guia o povo aprende a confiar no Senhor. Ele aprende a depender de Deus nas suas lutas, nas suas batalhas. Um exemplo claro disso é a forma como Josué o conduz à vitória diante de Jericó, sem guerra, obedecendo a Deus na direção daquilo que Deus orienta, nas voltas que é dado, e a cidade inteira rui. Nós vemos isso na forma como eles, por não obedecerem, são humilhados diante da próxima tribo, onde Acás, ele comete aquele ato de erro e pecado. A forma como Deus orienta e diz: olha, se vocês procederem bem, não será fato que serão vencedores. Você está clamando a mim, é a palavra do Senhor a Josué, por que vocês não conseguiram pegar aquela tribo muito menor do que Jericó? Mas eu quero dizer a você que se você tivesse procedido bem, então ele diz: tem algo errado no meio do arraial. E ao lançar sortes vai até a casa de Acás e descobre que ele foi desobediente. E a nação então aprende, a partir daí, que eles precisam de ser obedientes ao Senhor, e eles vão seguindo essa obediência diante do Senhor. Porém, quando essa geração passa, que experimentou a guerra, que vivenciou a vitória a partir do Senhor, a partir da direção de Deus, essa geração agora já não tem mais esse contato. É aquilo que é dito no início, que nós falamos na pregação anterior, sobre o fato de que eles não conheciam mais o Senhor. Então o Senhor, na sua misericórdia, vai permitir que as nações ali permaneçam ali ao seu redor. E às vezes a gente olha para isso e fala assim: Deus está castigando, está sim, de uma certa forma, punindo a eles. Mas não deixa de ser um ato de misericórdia do Senhor para com a nação toda. Não deixa de ser um ato de misericórdia do Senhor para com
o povo de Israel, porque eles não haviam conhecido a guerra, não haviam experimentado esta realidade. E agora, então, eles estão cercados de povos idólatras, estão cercados de pessoas que têm uma religião diferente daquilo que eles deveriam de seguir, e eles enfrentam um dilema constante. Obedeceremos aos mandamentos do Senhor? O versículo 4, ele nos traz exatamente esse inquirimento. Estes ficaram para por eles o Senhor, por Israel à prova, para saber se dariam ouvido aos mandamentos que haviam ordenado aos seus pais por intermédio de Moisés. Agora eles estão cercados por nações pagãs e eles deveriam permanecer em obediência e experimentar o cuidado, a graça e a misericórdia do Senhor. Tristemente, queridos, Israel não aprendeu a lição. Ele não passou nesta prova, neste teste. Eles escolheram antes viver entre as nações. O versículo 5 vai nos apontar para isso. E o que é pior, eles se tornaram iguais a estas nações. O versículo 6 vai nos dizer dessa forma. Quando o versículo diz que tomaram as suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos destes, ele está dizendo que eles agora são como um único povo. Israel não é mais distinto da Palestina, do povo que está ali, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus. Ele já não é mais distinto, ele é um com o povo. Já estão envolvidos na mesma coisa. E aí, o texto nos traz algo interessante, porque o final termina, e rendiam culto a seus deuses. Há algumas sutilezas no texto de Juízes, que são colocadas propositalmente pelo seu autor, com a intenção de nos fazer pensar e nos trazer algo mais. Observe que aqui há uma grande sutileza, porque o autor ele não diz que Israel havia abandonado, trocado o Deus verdadeiro por outro Deus. Ele não diz assim, e abandonaram ao Senhor e passaram a servir os Balaíns. E abandonaram ao Senhor e passou a servir Asterotes. Mas ele vai dizer que a partir de então rendiam culto a seus deuses. Não houve uma rejeição total. Não houve um abandono total, não houve uma apostasia total da fé ao Deus de Israel. Não, o que eles fizeram foi trazer um acréscimo, como se fosse possível servir ao Senhor e ao mesmo tempo dar espaço para servir a outros deuses, a outros ídolos. Ah, meus queridos e amados irmãos, como nós somos especialistas em fazer isso ainda hoje. Assim como Israel, temos uma capacidade incrível de criar múltiplos deuses, ou de adorar múltiplos deuses, de cultuar múltiplos deuses ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. O que acontece com Israel é que eles agora não se tornaram apóstatas na parte radical da palavra. Eles não passaram a simplesmente rejeitar o Deus de Israel. Não. Agora eles passam a misturar o culto ao Senhor com o culto idólatra da onde eles vivem. Eles simplesmente invalidam, quebram as palavras da aliança que é dita por Moisés, que é repetida ali em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a versículo 15, onde ele diz: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti. Esta é a palavra que Moisés dá, é a orientação, é a direção que Moisés dá ao povo enquanto eles ainda estavam do lado de lá do Jordão, antes de tomar a posse. E observe que Moisés diz: esse povo estará ao redor de ti.
E você não deve se envolver com os deuses deste povo. Vocês devem servir ao único Deus. Meus amados, a vida espiritual de Israel não era simplesmente uma questão de escolher entre Deus e outro Deus. Eles misturaram as crenças. Eles fizeram aquilo que é chamado de sincretismo religioso. Eles combinaram o culto ao Senhor com a adoração aos outros deuses. Assim como as nações ao redor faziam. Assimilaram a mesma realidade, a mesma cosmovisão, a mesma maneira de adoração que a nação ao redor fazia. Veja, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa de entender como era o culto naquelas nações ao redor, como que era a visão deles em relação aos seus deuses. Aquele povo, ele admitia a existência de muitos deuses. Existia o Deus da agricultura, o Deus do negócio, o Deus do amor, o Deus da música, o Deus da guerra, e aí sucessivamente. Para cada área da vida havia um Deus a qual ele poderia, de forma particular, servir. E nenhum exigia senhorio absoluto sobre a vida deles. Para a visão daquele povo, eles poderiam ter múltiplos deuses. Cada um tinha o seu Deus, ou os seus deuses, que eram escolhidos ou destacados dependendo do interesse de cada um, da necessidade de cada um. Se eu cuido da agricultura, o meu Deus é o Deus da agricultura. Se eu mexo com o negócio, o meu Deus é o Deus do negócio. De repente eu tenho um Deus familiar da minha própria família, a qual eu vou cultuar. Mas isso não impede que eu esteja diante de outro Deus. Dentro dessa cosmovisão pagã, aceitava-se a existência de vários deuses, mas não se aceitava a soberania exclusiva de um único Senhor. Esse Deus poderia ser um entre muitos, podia-se até ser o principal de um grupo, mas não poderia se destacar como único e verdadeiro. Totalmente o contrário daquilo que o Senhor fala para Israel. Vocês estão entrando no meio de um povo, vocês estão indo para o meio de um povo, que na visão deste povo é possível ter muitos deuses. Mas eu quero dizer para vocês que eu sou o Deus zeloso. Eu sou o único Deus verdadeiro. E vocês não poderão ter diante de mim outro a não ser eu. Eu sou exclusivo. Então eles poderiam ter vários senhores, mas eles nunca poderiam impor um único Senhor sobre a sua vida. Esse sistema de crença, essa forma de viver a religiosidade, que ali na convivência com os cananeus, incentiva Israel e facilita Israel a gradativamente ir anexando a sua adoração a outros deuses. A terra prometida deveria ser o lugar da adoração exclusiva a Deus, mas acabou se tornando um espaço onde Deus dividiu o seu altar com outros ídolos. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia? Tudo, queridos. Tudo. Hoje vivemos cercados por um mundo descrente, que não nos oferece a oportunidade ou a possibilidade de cultuar um único Deus. Mas esse mundo descrente não é porque ele não crê em algo, é porque ele não crê no Deus verdadeiro, ele é descrente do Deus verdadeiro. Contudo, é sincretizado com muitos deuses. Há muitos cultos, há muitos ídolos, há muitos altares que são colocados ao nosso derredor, a qual nós somos convidados a nos curvar, a tê-lo como os nossos senhores, a tê-lo como os nossos deuses. Vivemos então cercados por esses deuses alternativos. A tentação que um cristão mais tem não é de rejeitar totalmente a Deus, não é de se apostatar e se tornar um ateu. Não. A tentação que nós vivemos hoje é ter um Deus que coexiste com os nossos ídolos. Um Deus que vai estar no meio dos nossos ídolos, ainda que a gente tenha Ele como um primeiro, ainda que a gente tenha Ele como principal, mas nós não o teremos como único. Essa é a nossa tentação. Como que isso é possível? Devemos de observar para a realidade do que o mundo apresenta.
Não é se curvar diante de uma estátua, de um pedaço de pau, madeira, ferro, mas é se curvar, por exemplo, a ideologias, a pensamentos, a filosofias. É você se curvar a situações onde você diz assim, bom, a palavra de Deus diz isso, mas é possível. Olha, quando você coloca esse é possível, colocando uma condicional na absoluta palavra do Senhor, então automaticamente você está abrindo espaço para que um outro Deus se eleve ali naquele local. A palavra é absoluta, ela é única, ela é verdadeira. Como saber então que Cristo é o Senhor de todas as áreas da minha vida? Primeiro, queridos, nós precisamos identificar os falsos deuses que a nossa cultura nos oferece e que nós estamos propensos a abraçar. A idolatria, ela pode não parecer tão evidente, mas ela está escondida nos valores que nós diariamente estamos absorvendo. E nós vivemos numa sociedade, por exemplo, onde o dinheiro tem um grande valor e o dinheiro pode se tornar o nosso ídolo. Quando nós vivemos em função de ganhar dinheiro. Quando nós achamos que a nossa felicidade está em ter mais dinheiro. Eu posso dizer, não, eu sirvo ao Senhor, eu amo o Senhor, eu vou à casa do Senhor. Mas, na verdade, quem está governando a parte diária da minha vida é o dinheiro. Fico ansioso se não tenho. Fico preocupado quando tenho. Fico gastando meio de ganhá-lo, de ter cada vez mais. Me preocupo com isso. Quando eu me preocupo com a saúde, a tal ponto de me desesperar e não confiar naquilo que Deus pode fazer. Quando eu estou cuidando da família mais do que eu deveria de cuidar da minha vida espiritual. Quando eu estou buscando uma carreira mais do qual eu deveria de buscar ser um cristão fiel ao Senhor. Quando eu estou atrás dos status. Quando eu estou atrás da diversão. Quando o prazer, o descanso, o lazer se torna mais importante do que estar com o Senhor ou na casa do Senhor. Quando isso acontece, querido, o que eu estou fazendo é elevar um Deus para coexistir com um Deus verdadeiro. Eu não estou negando este Deus, mas eu não estou dando ele a primazia. Ele não está sendo o único. A sua adoração está sendo dividida. Percebe? Vivemos em uma sociedade onde isso acontece. Então nós precisamos de examinar a nossa vida e devemos nos perguntar: estou disposto a obedecer a Deus em tudo o que Ele pedir sobre esta área? Quando eu olho para áreas da minha vida, para esferas da minha vida, eu estou disposto a ser fiel e obediente a Deus em tudo nesta área? Estou disposto a ser fiel a Deus no cuidado da minha família? Estou disposto a ser fiel a Deus no cuidado com o recurso, com o dinheiro? Estou disposto a sujeitar o meu lazer, o meu descanso, a palavra de Deus, a orientação daquilo que Deus diz? É isso que eu devo de fazer. O maior perigo não é negar Deus completamente, mas, como eu disse, é dividir o coração com outros ídolos deste mundo. E é exatamente isso que Israel começa a fazer. Eles começam a se interagir no meio deste mundo e não há mais distinção deste mundo. Deus havia dado uma ordem que eles não deveriam de casar, nem se dar ao casamento com este povo. Não deveria de criar alianças que viessem a perpetuar ou que viessem a miscigenar este povo. Não porque eles eram um povo melhor do que os outros, mas porque isso significaria que eles estariam exatamente sucumbindo, se dedicando, estariam caindo, estariam se subjugando à realidade deste povo. Meus amados, ainda há uma guerra que nós devemos de travar. Ainda hoje travamos esta batalha espiritual intensa. Ainda hoje lutamos contra as forças dominantes deste mundo. E nós precisamos avaliar nossa caminhada, a nossa jornada, a partir da obediência ao Senhor. O crivo que vai medir, que vai gremir, que vai direcionar a nossa vida, tem que ser a palavra do Senhor. Não existe mas na palavra do Senhor. Ou é ou não é. É sim ou é não. Uma vida, então,
de alguém que está dedicado, que é piedoso, que é voltado para o Senhor. É uma vida que está buscando caminhar à luz da palavra do Senhor. É alguém que está buscando olhar para a vida e avaliar à luz da palavra do Senhor. Não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa o problema que esteja enfrentando, não importa o que virá à frente, o que importa é que Deus será glorificado. O que importa é que eu estarei obediente a este Senhor. Então nós precisamos de avaliar a nossa conduta a partir daí. Israel foi provado e achou sem falta. Porque eles exatamente não obedeceram, não foram fiéis ao Senhor. É interessante como que este texto traz em cima do contexto que foi apresentado anteriormente. Quando nós lemos o capítulo de número 2, nós vamos perceber que ali há exatamente esse abandono, esse deixar diante do Senhor. Eles passaram a não conhecer mais este Deus bendito. Passaram a não mais viver em relação a este Deus bendito. Observe, volte os seus olhos para a palavra do Senhor. Olhe o que é dito no versículo de número 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, versículo 10 do capítulo 2. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Percebe? Aí no capítulo de número 3, ele começa: são estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã, que não viram, que não viviam, que não conheciam estes feitos, não por não ter ouvido falar, mas por não dar importância. O nosso problema, querido, não é olhar as Escrituras, o nosso problema não é ler as Escrituras, o nosso problema é não dar importância ao que diz as Escrituras. O nosso problema é não firmar os nossos olhos na palavra do Senhor. O nosso problema é não estar atento aos perigos que a palavra diz que nós corremos. Os nossos olhos é não estar atento àquilo que a Bíblia diz que nós não devemos de fazer. Nós podemos ler, podemos estudar, podemos meditar, mas nós podemos ainda assim viver de forma apóstata diante deste Deus. Simplesmente porque nós estamos negligenciando a obediência. O Senhor nos chamou para que nós viéssemos a ser seus discípulos. E Jesus disse que nós seremos conhecidos se nós amarmos uns aos outros. E nós seremos conhecidos por amá-lo se nós formos obedientes aos seus mandamentos. Fala-se muito do amor hoje, mas o amor a qual a palavra de Deus nos aponta é a obediência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Estamos sendo obedientes ou negligentes? Buscamos uma vida piedosa, fiel, ou estamos nos rendendo à religiosidade sincrética, vazia e apóstata do mundo? Deus é de fato prioridade e centralidade da minha vida. Deus é de fato único e verdadeiro sobre a minha vida. Ou há um panteão onde ele se assenta acima dos demais deuses a qual eu me curvo? É importante observar. Se queremos ter uma jornada feliz, se queremos caminhar diante deste Deus de forma sábia, se nós queremos de fato obedecer e ser fiel a este Deus, nós queremos experimentar a alegria e a felicidade que Ele promete nas suas Escrituras, é importante que a gente avalie a nossa vida, o nosso dia a dia, através da nossa obediência à palavra do Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria convidar você a fazer um momento de avaliação pessoal. Pense como tem sido o seu dia, como tem sido o seu lidar com a sua família, com o seu trabalho, com o dinheiro, com status, com aparência. Pense como tem sido o seu lidar no seu casamento, na criação dos seus filhos. Verifique se Deus está de fato sendo centralizado
se a obediência à palavra tem sido o que tem guiado a sua vida. Se houver falha, confesse a Deus e peça a Ele que perdoe, que te guie por essa vereda de justiça. Faça como o salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque às vezes nós não percebemos isso, querido. Qual caminho não está sendo fiel ao Senhor? Qual está sendo colocado diante de um ídolo? E então, curve-se a este Deus, rendendo-se a Ele com graça, a sua misericórdia. Pai Santo, bendito, majestoso e poderoso Senhor, eis que estamos nesta noite diante de Ti, como povo do Senhor, como igreja do Senhor. Ouvimos a Tua palavra que nos orienta, que nos direciona, que nos aponta o caminho da obediência, o caminho a Deus que de fato há de ser fiel a Ti, o caminho que de fato glorifica o Teu santo nome. E ele passa exatamente pela obediência, pela disposição em Te servir, pela disposição em glorificar o Teu santo nome, em Te bendizer, em viver uma vida, Pai, onde a escolha é sempre pela Tua palavra e pelos Teus desígnios. E aqui estamos nós, Senhor, avaliando a nossa vida, avaliando as nossas decisões, avaliando a nossa postura, a nossa forma de agir, de viver. Ó Senhor, aonde estamos falhando? Aonde nós não estamos sendo fiéis ao Senhor? Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude a corrigir. Porque Cristo veio para nos trazer essa vida em abundância. Mas essa vida não é uma vida para viver do jeito que eu quero. É uma vida que deve ser vivida para a glória e honra do Teu santo nome. Então que o Senhor nos direcione, que o Senhor aplique isso ao nosso coração e que o Senhor nos faça sujeitar a Tua vontade para Teu louvor, para a Tua glória, para a Tua honra. Em nome de Cristo Jesus. Amém.